Meu namorado está dormindo com meu melhor amigo. Acompanhe o desfecho real de hoje. Luan, resolvi mandar essa história para você porque, sinceramente, não sei nem por onde começar a colocar tudo isso para fora. E talvez, contando para alguém de fora, eu consiga enxergar com mais clareza o tamanho do que aconteceu comigo. Meu namorado está dormindo com meu melhor amigo desde que a gente começou a namorar. Eu me chamo Nicole, tenho 24 anos, ele tem 42. Estamos juntos há pouco mais de 2 anos. Comecei a namorar com ele porque não vi nenhum sinal de alerta gritante. Ele se comunicava bem, se vestia bem, era direto no que falava e tinha a mente aberta. Era um homem maduro, que já tinha vivido bastante coisa, e eu confiava que podia aprender com ele, usá-lo como uma espécie de guia para minha própria vida. Ele enxergava coisa que eu nem via, mesmo que eu estivesse no topo da árvore mais alta. Além disso, a gente se dava muito bem. Ele me mimava, eu mimava ele de volta. O plano era casar logo depois que eu terminasse a faculdade para a gente já poder começar a vida junto o quanto antes. Ele tem 2 filhos, cada um de uma mãe diferente, e eu estava disposta a aceitar isso numa boa. Amor exige compreensão, e eu topava compreender, mesmo em situações que eu sabia que não seriam sempre fáceis. Os primeiros meses de namoro foram sinceramente os mais bonitos que já vivi. Seu Norberto me apresentou para os filhos dele com todo cuidado. Marcou almoço de domingo para a gente ir se conhecendo aos poucos. E até a ex-mulher mais velha dele, que no começo estranhou bastante a diferença de idade entre a gente, acabou relaxando e me tratando bem depois de um tempo. Eu me sentia escolhida, madura para a situação, como se estivesse construindo uma família de um jeito diferente do convencional, mas ainda sólida. Contava tudo para Ícaro, meu melhor amigo. Cada detalhe, cada avanço, e ele comemorava comigo. Dizia que merecia ser feliz depois de tanto tempo namorando gente errada. Agora, Luan, deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender direito quem é Ícaro na minha vida. Porque sem entender isso, não dá para entender o tamanho da dor que vim sentir depois. Eu e Ícaro, meu melhor amigo, nos conhecemos desde bebê. Nossas mães eram vizinhas de portão, se ajudavam desde antes da gente nascer. E a gente cresceu praticamente dentro da mesma casa, revezando entre o quintal dele e o meu. Estudamos nas mesmas escolas a vida inteira. Aprontamos juntos, matamos aula juntos. E mesmo quando a vida e a distância tentaram nos separar, depois que ele foi estudar fora por um tempo, nossa amizade nunca esfriou. Eu jamais conseguiria simplesmente me afastar dele, não importa o que acontecesse. Ícaro sempre foi mais que amigo, foi tipo um irmão que eu escolhi. Só que meu namorado, Norberto e Ícaro, nunca se deram bem. Eu não gostava nada disso. Nunca imaginei que minha vida fosse ser desse jeito, com meu namorado e meu melhor amigo se odiando abertamente. Por exemplo, se Norberto estivesse por perto, Ícaro nem entrava no mesmo prédio que eu. Eles não apertavam as mãos, não trocavam nenhuma palavra sequer, nenhum "e aí, tudo certo?" educado. Nada de papo de homem para homem, essas coisas que os caras costumam trocar só por educação. Nada. Eles se evitavam feito água e óleo. Tentei, de muitas formas diferentes, fazer com que os dois se dessem melhor. Marquei almoço de família,
convidei os dois para o mesmo aniversário e insisti para Ícaro vir no churrasco lá em casa, tudo para ver se, com o tempo, a relação amadurecia. Nada funcionava. No máximo, os dois ficavam em cômodos separados a festa inteira, e eu, que tinha que correr de um lado para o outro tentando manter a paz. Cheguei até propor, numa dessas tentativas, que os três saíssem só para tomar um café numa tarde de sábado, sem compromisso nenhum, só para ver os dois trocando duas palavras educadas. Os dois aceitaram, cada um a contragosto, segundo eu pensava na época, e o encontro durou uns 40 minutos de conversas mais secas que areia, olhares curtos, respostas de uma palavra só. Saí de lá achando que tinha sido uma péssima ideia, sem imaginar que, na verdade, aquele desconforto todo era pura atuação, ensaiada com cuidado para não deixar escapar nada na minha frente. A verdade é que eu achava que sabia exatamente o motivo de Norberto não gostar de Ícaro. Ícaro, ele é gay, assumido, a pessoa mais gay que eu conheço, no bom sentido, sem papas na língua sobre quem ele é. A implicância de Norberto parecia vir exatamente daí. Cheguei a justificar aquilo comigo mesma, pensando que era só aquele pensamento antigo de homem mais velho, criado numa geração que tinha dificuldade de aceitar outro homem gostando de outro homem. Você sabe como é esse tipo de gente mais tradicional e a lógica torta que carregam. Teve um dia em que a gente estava dando uma volta de carro pelo bairro, um domingo tranquilo de tarde, quando avistamos Ícaro na calçada, esperando um coletivo. Tudo o que fiz foi abaixar o vidro e gritar um oi animado para o meu melhor amigo, do jeito que sempre fazia. Norberto parou o carro na hora, no meio da rua, e mandou eu descer ali mesmo, sem nem tentar estacionar direito. Fiquei parada na calçada, sem entender nada, vendo o carro sumir na esquina, enquanto Ícaro tentava me acalmar, dizendo que aquilo era só implicância boba, que eu não precisava dar bola. A gente ficou uma semana inteira sem se falar depois daquilo, eu e Norberto, num silêncio pesado, cheio de bilhete curto e resposta seca no aplicativo de mensagem. Foi assim que percebi o tamanho do problema que existia entre os dois. Depois de um tempo, parei de insistir. Aprendi a engolir aquela tensão como se fosse algo que eu simplesmente não tinha o poder de resolver. Um mal necessário dentro do meu relacionamento. Só que, recentemente, Luan, descobri toda a verdade e isso me destruiu por dentro. A descoberta aconteceu de um jeito bem banal, desses que a gente nem espera. Peguei o celular de Norberto emprestado uma noite só para ver as horas, porque o meu tinha ficado sem bateria. E uma notificação de mensagem apareceu na tela travada de um contato salvo com um apelido qualquer, sem nome de verdade. A mensagem falava sobre combinar o mesmo horário de sempre quando ela for para a faculdade. Fiquei incomodada, mas não juntei as peças na hora. Pensei até que fosse coisa de trabalho. Só que, dias depois, encontrei uma segunda mensagem parecida. E dessa vez, reconheci, sem sombra de dúvida, o jeito de escrever de Ícaro. Aquele jeitinho dele de terminar toda a frase com risada e emoji de coração. Não consegui dormir aquela noite inteira, remoendo cada detalhe, cada viagem de trabalho que Norberto fazia sozinho. Cada vez que Ícaro cancelava encontro comigo de última hora, alegando estar cansado ou resfriado. Fui atrás de provas com as próprias mãos, sem falar nada pra ninguém, vasculhando rede social, conferindo localização, juntando pedacinho por pedacinho, até montar o quebra-cabeça inteiro sozinha, no silêncio do meu quarto. Tudo que eu presenciei entre os dois, a distância, a hostilidade, o desviar de olhar, o evitar ficar no mesmo cômodo, era pura encenação.
Uma fachada montada com cuidado. Não sei quem bolou esse plano para me enganar, mas quem quer que tenha feito isso, fui esperto o bastante para saber que eu perceberia na hora se houvesse o menor deslize entre os dois. Ainda assim, isso não muda o fato de que fui enganada, puxada para dentro de uma mentira enorme e traída de um jeito que vai mudar para sempre a forma como eu enxergo as pessoas ao meu redor. Lembra daquela semana que contei em que ficamos sem nos falar por causa do vidro do carro abaixado? Pois é, foi exatamente nessa semana que descobri que os dois andavam se visitando escondido e que tinham chegado até dormir juntos mais de uma vez. Eles são um casal. Norberto e Ícaro são um casal, Luan, e vivem essa história junto, sabe-se lá quanto tempo. E eu, aqui do outro lado, vivia brigando com um pelo bem do outro, sem fazer a menor ideia do que realmente acontecia pelas minhas costas. Confrontei os dois separados em dias diferentes, porque não tive coragem de encarar a cena dos dois juntos ainda. Norberto, no começo, tentou negar tudo. Disse que eu estava enxergando coisa que não existia, que aquilo era só implicância boba de rapaz novo com um homem mais velho. Só parou de negar quando mostrei print das mensagens, uma por uma na cara dele. Ele ficou calado por um tempo enorme, esfregando o rosto com as duas mãos, e só depois admitiu que sim, que os dois estavam juntos haviam meses, talvez mais do que isso. Ele nem soube precisar direito a data certa. Já Ícaro, quando fui atrás dele, chorou o tempo inteiro. Dizia que tinha se apaixonado sem planejar, que sabia que estava errado desde o início, mas que não conseguia parar e que tinha medo de me perder como uma amiga se contasse a verdade antes. Fiquei sentada, depois dessa segunda conversa, revivendo mentalmente cada um desses 2 anos de namoro. Os presentes de aniversário que Norberto escolhia com tanto carinho, as mensagens de bom dia de Ícaro, todo santo dia, sem falhar uma vez sequer. Às vezes, eu que achava que estava sendo cuidada por 2 homens que, cada um do seu jeito, fazia parte da minha vida para sempre. Hoje, não sei mais separar o que foi carinho de verdade e o que foi só parte de encenação que os dois montaram para me manter por perto, sem que eu atrapalhasse o que existia entre eles. Você nem imagina a confusão que tomou conta de mim quando juntei as peças. Eu já sabia que meu melhor amigo era gay, e isso nunca foi segredo entre a gente, mas meu namorado também? Ele estava fazendo tudo aquilo só de brincadeira, só para se divertir às minhas custas? Por que os dois ficavam fingindo bem na minha frente, representando uma implicância que nunca existiu de verdade? Como isso começou entre eles? Desde quando os dois se encontravam escondidos de mim? Eu ficava ali, brigando com meu namorado na defesa de Ícaro, ou brigando com Ícaro na defesa do meu namorado, sem imaginar que, no fim das contas, tudo aquilo não passava de um roteiro bem ensaiado. E eu, o que era, dentro dessa história toda, esse tempo inteiro? É muito confuso para mim, Luan. Dolorido até. Sinceramente, não sei mais o que fazer com esses dois. Esse foi o desfecho real de hoje. Olá, amigas e amigos do canal. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. Se você também tem uma história de amor, de traição, um desabafo, uma história engraçada e deseja que eu conte aqui no canal, meu WhatsApp está aqui no perfil do YouTube e também na descrição de todos os vídeos. Clica lá, me escreve, vamos bater um papinho. Sua história sendo aprovada, trago ela o mais breve possível aqui para o nosso canal. Amiga, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por compartilhar sua história. Você finalizou aqui sua carta, minha amiga, com uma pergunta: o que fazer com esses dois? Simplesmente, minha amiga, se afastar, tá? Simples, se afastar. Você vai precisar conversar com seu então namorado, né? Terminar seu relacionamento porque você foi traída descaradamente,
e se afastar do seu amigo. Você foi duplamente traída. Então, ao meu ver, não vejo outra forma a não ser se afastar, tá bom? Sinto muito por tudo isso que você passou, minha amiga. Espero em Deus, de verdade, que tudo termine da melhor maneira possível, tá? Procure uma terapia, se recupere se você ainda não estiver bem com tudo isso, porque no fim eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E um forte abraço. E vocês, amigas e amigos do canal, o que vocês acharam da história da nossa amiga? Vocês já viram algo parecido? Se sim, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço para cada um de vocês e até o próximo Desfecho Real.